A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus onde nós estamos, que é na carta aos Efésios, e nós estamos na armadura de Deus. Então, a armadura propriamente, ela inicia no versículo 10. Nós hoje vamos parar no versículo 14. Então, nós estamos todo domingo, né? Cada domingo vendo um pouquinho do entendimento dessa armadura. E nós vamos hoje, irmãos, povo de Deus, simplificar bastante essa armadura, amém? Então vamos lá. Então o título diz, a armadura de Deus. No demais, versículo 10, tá? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ao 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém, irmãos? Então vamos entender bem isso aqui. A princípio, para quem está chegando para o Evangelho, para a compreensão da palavra de Deus, parece assim algo difícil, muito difícil. Não. Então nós vamos entender, vamos simplificar, entender de modo bem simples, tá? O apóstolo Paulo andou muito com os soldados romanos, principalmente na perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. Paulo andou muito com esse povo militar. Paulo observou a vestimenta de um soldado, de um militar que estava saindo para encarar uma guerra violentíssima. Ele olhou e viu Paulo com aquelas roupas, viu o soldado com aquela couraça no peito, com aquele capacete. Eu vou simplificar essa armadura para todo mundo entender. Quem é antigo já sabe, quem está chegando vai entender com simplicidade. Paulo viu aquele soldado bem revestido, com aquela roupa preparado para uma guerra, até para o corpo a corpo. O que ele fez? Ele imaginou um cristão cheio do poder de Deus para enfrentar qualquer mal, qualquer espírito maligno, qualquer batalha. É só isso. Ele contemplou e imaginou, puxa, se todo cristão estiver preparado, quando o demônio vier atacá-lo com uma doença, quando quiser uma contenda, uma briga para a separação de um casamento, um problema sério com um vizinho, se o cristão estiver bem revestido do poder, ele vai sair tranquilo da luta. E algumas não precisa combater, precisa se defender. Então, Paulo observou isso e o raciocínio foi esse. Se todo cristão se preparar espiritualmente,
o diabo não o atinge. Esse é o entendimento base. Eu me impressiono muito, irmãos, porque vemos que muitas pessoas hoje se convertem a Jesus. Mas ainda não entenderam que a Bíblia não é um livro religioso, que é para se praticar o que Deus manda, é para se receber o que Ele ensina. Então, há momentos em que a palavra de Deus, ela nos corrige. Às vezes o cristão está errando em alguma coisa. Você quer ver um dos erros mais comuns do cristão sincero? É não aprender a falar de acordo com Deus. Às vezes as palavras, a forma do cristão falar, ele dá até espaço para os espíritos de enfermidade, de contenda. Não, pastor, eu não sou contencioso, eu não sou contenciosa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a falta do entendimento para pôr em prática, muitas vezes abre esse espaço. Então vamos compreender essa simplicidade, porque o poder não está na pessoa que fisicamente é forte. Aquele que é forte fisicamente, ele derruba o adversário, tá? Vamos dizer assim, contra quem ele está lutando, mas tudo ali é físico. E isso é perigoso. A questão é saber combater espiritualmente, saber se defender espiritualmente, para ser intocável pelo diabo. Ele usa pessoas, ele usa bactérias, ele usa vírus, ele usa pensamentos. Então o cristão vai aos pouquinhos entendendo a palavra de Deus e vai se revestindo, vai se preparando. Você veja, por exemplo, você imagina como pôde Davi, o rei Davi, antes de ser rei, que era um menino, pouco mais que uma criança, foi o único que teve a coragem de enfrentar o Golias. Mas por que ele enfrentou o Golias? Porque Davi tinha uma confiança dentro do coração dele, uma certeza de que o Espírito de Deus estava com ele e lhe daria aquela vitória. Como é que se chama isso? Fé. As pessoas confundem muito a fé, irmãos. Muita gente confunde esperança com fé, fé com esperança. Até o crer e a fé são diferentes. Crer, o crer é o verbo, nós devemos alimentar o crer. Nós precisamos nos esforçar para crer, mas milagres, a ação do Espírito Santo é um poder sobrenatural, é um poder. Então eu preciso ter esse poder e assumir esse poder. Então vamos ao entendimento. Eu vou dar uma repassada no que nós temos visto, tá? Para quem está chegando, nós temos aqui alguns novos convertidos. Esse batismo mais recente foram 41 pessoas batizadas. Então, temos pessoas novas convertidas. 37 daqui, alguns dali do 699. Mas vamos deixar. Falar nisso, pessoal, o batismo nas águas, ele faz parte da salvação. Tem gente que hoje não se importa com isso. Cuidado com o que você escuta das bocas que se dizem de Jesus. É melhor você ouvir a boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É melhor aprender na palavra, para não errar. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Quantos de vocês têm certeza disso? Levante sua mão. E por que tem pessoas que dizem que já se batizaram quando criancinhas e não aceitam quando se ensina que batismo de criança não tem valor nenhum? Batismo de criança não tem valor nenhum. A criança sabe o que está acontecendo? Ela tem a fé para se batizar? Batismo é sepultamento da velha criatura? O que uma criança vai entender disso?
Então, deixar bem claro, tá? Até o pessoal que assiste pela televisão, batismo de criança não tem valor. Jesus deixa bem claro, quem crer e for batizado. E, preposição, o batismo vem depois e não antes de crer, tá? Então, vamos entender. Quando uma pessoa, irmãos, aceita Jesus, obedece, começa a obedecer a palavra de Deus, ela toca o coração de Deus. Ele se volta em atenção para ela. Você sabia que Deus faz essa diferença entre pessoas que dão atenção e pessoas que não dão muita atenção, dão pouca atenção, e outras que se tornam religiosas e não dão atenção nenhuma. Há pessoas, irmãos, é tão difícil lidar com essas pessoas, não é bem assim, não é bem assim. E muitas coisas da Bíblia não aceitam. Não é bem assim, mas sabem que é assim. Aí eu simplifico até brincando, eu digo, banana é abacaxi? Você come banana e abacaxi não tem sabor diferente? Não são frutas diferentes? Todas são frutas, mas não são de espécies diferentes? Sim ou não? Todas são frutas, mas são diferentes. Então, não tem essa história de dizer isso eu aceito e aquilo eu não aceito. Não é assim. Eu tenho que aceitar os mandamentos e eu preciso crer nas promessas de bênçãos. Se eu aceito os mandamentos, eu respeito a Deus. E se eu não creio nas promessas, se eu não cresço na fé, eu nunca vou conseguir algo sobrenatural. Eu vou continuar vivendo dentro dos limites humanos. Ou seja, isso tem cura? Tem. Não tem, então não tem nada a fazer. O sobrenatural é para quem vive da fé, para quem cresce espiritualmente. Foi o caso de Davi. Davi não olhou Golias com os olhos físicos. Davi contemplou a grandeza de Deus. Ele não se preocupou com o tamanho de Golias. Ele tinha fé na grandeza do Deus Todo-Poderoso, no Deus Onipotente. É diferente. Você quer ver Deus se agradar de você e você vencer uma enfermidade até grave de uma forma bem simples? É exatamente isso. Tire o medo do seu coração. Contemple a grandeza e a soberania de Deus. Contemple os milagres que Jesus operou e não duvide. Creia que Ele está com você. Você já venceu grande caminhada nisso. E aí? Agora é por conta de uma oração, uma determinação. Pastor, é isso, irmãos. É isso, irmãos. Cristão tem de ser como criança. Foi por isso que Davi agradou tanto a Deus, irmãos. Você vê como as pessoas olham com os olhos físicos, olhos humanos. Nem o pai de Davi deu crédito nesse sentido de poder e fé. É porque no Antigo Testamento não se falava propriamente de fé, mas os atos de muitos no sobrenatural falam tremendamente. Moisés foi o homem que contemplou a glória de Deus descer, e Deus disse que ninguém poderia subir com ele o monte e nem chegar perto, só ele. Agora vai ver como ele era simples quando Deus falava com ele. Deus falava, ele atendia na mesma hora. Esse é um dos grandes problemas hoje, irmãos. As pessoas não querem abrir mão dos prazeres, dos falsos prazeres que o pecado oferece. Muitos não querem cumprir a palavra na obediência em algumas outras partes. Fala em dinheiro. Fala em dinheiro na igreja. Fala para ver se as línguas não se soltam imediatamente. E de modo pesadíssimo. Dentro de igrejas. Pessoas que estão dentro da igreja, aqui, em qualquer igreja. Agora a pergunta, não está na Bíblia? Está na Bíblia. Fala sobre perdoar.
Fala sobre perdão incondicional. Ou seja, não importa o que foi, não importa o que houve. Ah, importa sim. Não. Fala isso. Diz que todo cristão tem de liberar perdão 100%, não importa o que houve. Explica isso, fala sobre isso. Então tem sempre isso, um grupo aceita, um grupo não aceita. Então, irmãos, há uma diferença muito grande de cristãos e cristãos, de pessoas que agradam a Deus ou não. Agora, a aparência religiosa está cheia. Abrir a boca e dizer sou cristão, sou evangélico, isso é a coisa mais comum. Então vamos atentar. Por quê? Irmãos, não tem coisa melhor do que agradar a Deus e ter aquela certeza que o Espírito de Deus está com você. Quando você tem essa certeza, por mais que o diabo tente, ele tem pavor. Satanás sabe quem é de Deus e quem parece que é de Deus. Quem leva a sério, quem pratica, quem paga o preço e quem, não é, passa por cima de muita coisa de Deus. Ele sabe porque ele encontra as brechas, irmãos. Nós estamos estudando sobre as brechas dos muros de Jerusalém às quartas-feiras. Mas não foi uma brecha não, nem duas, irmãos, eram muitas brechas. As portas principais, haviam 12. Diz a palavra que todas as portas haviam sido queimadas. A nossa vida tem portas. O casamento tem uma porta. Tem que vigiar para o adultério não entrar. Tem que vigiar para o esfriamento não entrar. A vida financeira tem uma porta. Quem poderia guardar melhor essa porta? Por que tanta gente está dentro das igrejas? Dentro de boas igrejas? E vive de altos e baixos? Volta e meia quebra. E atribuem à crise. Atribuem a circunstâncias adversas. A pergunta é: onde está Deus? Então ele pode cuidar por um período e por outro não pode? Se o cristão tem de viver como vive qualquer pecador, então não há diferença. Então Cristo não está presente ou não está no controle. Quem quiser Deus, o Espírito de Deus, no controle da sua vida, precisa dar ouvidos à palavra de Deus, no que Ele disser. Se Deus repreende naquilo que a pessoa, o cristão, sabe que está errando, ele tem de reconhecer aquele erro. Ser humilde, pedir o perdão a Deus e abandonar aquele erro. Então, o começo de tudo para ter essa armadura, para estar vestido e revestido dessa armadura, é uma decisão de praticar o que vai ouvir. E as coisas de Deus não são difíceis, irmãos. Então vamos a um exemplo bem simples. No casamento, marido, ame a tua mulher. Isso está na Bíblia? Está. E quando o marido diz o amor acabou? Ele não tem entendimento, porque o amor não é sentimento. Amor é doação de vida. Amor é pagar o preço para fazer bem ao outro, para dar o melhor. É você renunciar a você mesmo. Renuncia. Você está com vontade de brigar? Você está dentro da sua razão? Vai orar. Vai orar. Abaixa a fogueira. Acalme os ânimos. E aí? Deixa a tempestade passar. Preço. Tudo isso que eu falei até agora, aqui, está dentro da armadura de Deus. Está dentro da armadura de Deus.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.